no templo, né? Diz aí. Verso 5. Agora, veja como Paulo fala. Não vos lembrais que quando eu ainda estava convosco, vos dizia isto? E agora, vós sabeis o que o detém, a fim de que, a seu devido tempo, se manifeste. Porque já está em ação o mistério da iniquidade, somente que há quem ao presente o detenha, até que ele, à sua vez, seja tirado do meio. E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com... Olha, isso aí é o que eu sou, o resplendor. O resplendor. Aqui ilumina, está iluminando o resplendor de sua vinda. E estamos mostrando porque, por primeira vez, as pessoas sabem que não há pecado. Bom, ele aqui acabou de afirmar que ele é o esplendor, né? Como está no texto aí. Então é provavelmente que ele seja realmente um dos anticristos, né? Vamos dizer essa palavra aqui, porque aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Então esse cidadão aqui já está auto-se-intitulando que ele é realmente, né, a luz que está no texto que ele está lendo aí. Mas devemos ficar atentos com a grande operação do erro. Vamos continuar ouvindo aí a quantidade de heresias desse cidadão aí. Então, como se manifestou esse mistério? Pois se manifestou por essas cartas que Paulo disse, olha, tenham cuidado, nem por espírito, ou seja, nem ouvindo falar, nem por carta, como se fosse nossa. Por exemplo, vamos olhar primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, para que vejam como ele falava. Primeira carta de João. Notem que o que chamam de o Evangelho de João, ou seja, livro histórico de João, aquilo foi um escrito correto. Agora, quando João continua escrevendo, aí se refere às cartas que Paulo disse, nem por carta, como se fosse nossa, que não será nossa. Virão cartas por aí que escreverão e estão unidas à Bíblia. Agora, notem como João fala, evidência, pensa, abençoado. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E ouça isso. Se dizemos, preste atenção, se dizemos que não temos pecado, o que João estava fazendo aí? Pisoteando o sangue de Jesus Cristo. Porque João Batista havia dito, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então depois Paulo, e morreu e tirou. E depois Paulo disse que nós estamos mortos ao pecado, não é assim? E então, vejamos, por causa das visitas e aqueles que nos veem pela internet, o que aconteceu com o pecado. Primeiramente, Romanos 10:4 e logo Romanos 7:8, para que vejas como o pecado morreu. Romanos 10:4, porque o fim da lei é que? O fim da lei de Moisés, quando Cristo morre, paga a Moisés, paga a lei, pagou, sim ou não? Então a lei teve o quê? Seu fim. Agora veja o que diz Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo... Como é que o pecado entra? Pelo mandamento. Produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está como? Pensa, abençoado. Está me acompanhando? Diz, porque sem a lei... O que aconteceu com a lei? Que Cristo pôs o que a ela? Fim. Então diz, porque sem a lei o pecado está como? Então se tu dizes, se dizemos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso. O que estás fazendo? Estás eliminando todo o trabalho de Jesus Cristo? Esses apóstolos eram uns bandidos. Em primeiro lugar, meu querido, bandido não são os apóstolos. Bandido, na minha opinião, são pessoas que têm as mesmas características do Senhor, que está enganando as pessoas e afirmando que é o próprio Salvador. Agora o texto que o senhor está lendo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos prestarem atenção aqui, Jesus disse, João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus que sozinho tira o pecado do mundo. A questão é que Jesus tirou o pecado do mundo, isso não significa que nós não temos pecado.
Isso significa que para nós recebermos o perdão do pecado, nós precisamos receber o Messias como Salvador, seguir os seus mandamentos e a sua orientação. É tanto que no texto em João capítulo 3, versículo 16, a escritura é clara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. A questão, meus amados, é que o pecado está no planeta Terra. E uma das maiores mentiras de Satanás é isso: é deixar as pessoas fazerem o que elas bem quiserem, a seu bel prazer, e aí depois as consequências são trágicas no final. Se não fosse assim, o livro do Apocalipse, no capítulo 20, diz: e ficarão de fora os cães, os prostitutos, aqueles que cometem adultério, aqueles fornicadores, os assassinos, e uma série uma lista que João fala no livro do Apocalipse capítulo 20. Então, se não tem pecado, então esses assassinos, esses estupradores, esses violentadores, esses ladrões, então vão receber ao reino dos céus. E isto, meu querido, é uma equivocação desse cidadão aí que auto se intitula Jesus Cristo. Mas tome cuidado, porque a grande operação do erro está aí. Vamos ouvir mais um pouco da blasfêmia desse cidadão aí. Esses apóstolos dizem: oh, Jesus Cristo. Já vê esses padres que dizem: em nome do Pai, Espírito Santo, oh, bendito Cristo, nosso amado Cristo. E o Papa com uma cruz aí: oh, como amam a Cristo, olha como se jogam de joelho. Mas então, amam um boneco, mas dizem: passe a confessar seus pecados. Ao mesmo tempo estão negando. Por isso é que é o mistério da iniquidade. Há iniquidade no assunto. É como se eu te dissesse: olha, aqui tem uma família, perdeu sua casa, houve um fogo, e eu quero que venha aqui para que vou lhe dar um cheque de $100.000 para ajudar-lhes. E a família vem com toda a criança chorando, então eu lhe apresento o cheque. Bom, ele chorando: oh, graça, graça. E então, quando chega no banco não tem fundo. Então, é isso que eles fazem, dizem: oh, Cristo, e vem o Papa com a cruz em cima, e todas as freirinhas e todos os sacerdotes, e celebram a missa. Sabe o que é uma missa? Recordação de pecado. Isso é uma blasfêmia. Então, quando tu passas a um confessionário, falar baboseiras, estupidezes, o que você fez? Não, o que eu fiz? Porque o quê? 3 Ave Maria e tal. Isso é um engano, porque tu estás falando a um homem, e o pecado já não existe. Deus já te perdoou antes de você chegar nessa caixa aí. Desperta, abençoado. Ó, Telegraça, não te deixe enganar mais. Em nome do Pai, Espírito Santo, me dá minha missa solta. Minha missa solta. Então abusam dos povos, por isso é que tem aí tanto dinheiro lá. Olha, eu creio que o Vaticano deve dizer: porra, esse homem vai nos fuder. Diz: os pentecostais não puderam. Nem os evangélicos, nem os batistas, se eles também são outros cães que estão todos, não ladram. São cães sem ladrar. Imagina, mas isso tem uma preocupação. Estamos começando a puxar o tapete debaixo dos seus pés. Mas tem que denunciar isso, porque tem demasiado abuso. Demasiado abuso. Muita mentira. Sabe a família que sofreram? Sabe a milhares que eles mataram lá em Roma? Na Espanha? Na Inquisição? Matavam assim, faziam fogueira para que confessassem o catolicismo. Lá em Cartagena, me disseram que quando a pessoa não queria ser católico, esses índios Sim, os escravos. Em Porto Rico, os negros, quando não